Te aviso a hora que estiver gravando. Sim, Sim, Flávia. Flávia, perfeitamente. Iniciou a gravação. Boa tarde a todos. Tudo bem? Bom, eu sou a professora Flávia. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, discutindo esse tema tão caro para mim, que é falar de oficinas culinárias, né? E é uma coisa que eu já faço há algum tempo e eu tenho muito carinho por isso, porque é quando a gente consegue levar a nutrição para as crianças, para o público, seja ele criança, seja idoso, nas escolas. Então, a gente consegue, através da prática, levar os conhecimentos da nutrição, né? E tentar modificar os hábitos alimentares, fazendo com que eles fiquem melhores e que possam concretizar mudanças na vida das pessoas, né? Então, esse é o tema que hoje eu fiquei responsável por discutir aqui com vocês, né, nesse curso do Repassa Sul de Minas. Sintam-se bem à vontade para perguntar durante a apresentação, para mim isso é bem tranquilo, tá? E falar um pouco de mim. Eu sou professora na Unifal desde 2006 e sou nutricionista e trabalho na Faculdade de Nutrição, e lá na Unifal a gente trabalha em laboratórios também, que tem cozinhas dentro desse laboratório, onde a gente orienta os alunos, né, as práticas de preparo. Então, nós temos disciplinas dentro desses laboratórios, que são como se fosse uma sala bem grande, com várias cozinhas dentro. Então, vocês vão ver algumas fotos de oficinas que aconteceram lá nesse laboratório, né? Porque, além dele ser uma sala de aula, para ensinar o nutricionista o preparo dos alimentos, né? Porque o nutricionista precisa conhecer, esse espaço também é utilizado para a gente trazer pessoas, né, para a Unifal e oferecer essas oficinas culinárias. Devido à questão da pandemia, isso não está acontecendo, mas é uma prática muito comum, né, da gente fazer essas oficinas lá na Unifal. E nessa aula de hoje, vocês vão ver como que é possível, é viável, né, fazer a educação nutricional, educação alimentar e nutricional, dentro de sala de aula, dentro de diversos espaços, por meio da ferramenta da oficina culinária, tá bom? Lógico que quando a gente está fazendo essas oficinas culinárias, o que a gente quer, o nosso alvo, né, são os hábitos alimentares saudáveis, que hoje em dia é uma busca incansável, né? Nós pais, professores, nutricionistas, as pessoas de um modo geral querem buscar, né, um hábito alimentar mais saudável. A gente sabe que hoje em dia, com a falta de tempo, a gente não tem tanta facilidade mais, né, de tempo para poder preparar os alimentos em casa. Então, as mães, né, os pais sofrem com isso, porque pouco tempo, as mães foram trabalhar, né, diferente do que era antes, as mulheres ficavam em casa, cozinhavam, e hoje as mães precisam trabalhar também, e resta pouco tempo para ficar, né, preparando os alimentos na cozinha. E aí, com isso também, veio a modernização da indústria, muitos hábitos, muitos produtos alimentares, né, diferentes, ultraprocessados, que facilitam, que são mais fáceis de ser consumidos, preparados, são saborosos, mas que deixam a desejar no sentido do valor nutritivo deles, trazendo, né, com isso, essa mudança nos hábitos alimentares. Hoje a gente vê muito sobrepeso e obesidade, não só em adultos, mas também em crianças. Isso se tornou frequente, né? E nós, como educadores, e vocês como professores, né,
pessoas que estão sob responsabilidade, as crianças estão sob responsabilidade de vocês, crianças, adolescentes, a gente sente essa necessidade de trabalhar hábitos alimentares saudáveis também dentro da sala de aula, né? Não é uma tarefa fácil, né, a gente buscar formas de levar isso para dentro de sala de aula. Porque envolve, né, no caso de uma oficina culinária, envolve um planejamento. Mas, eu digo para vocês, não é difícil, né? A gente, tendo em mente algumas características importantes que a gente deve seguir, né, no planejamento, nos cuidados ao elaborar essa oficina, a gente pode tornar a oficina culinária uma forma de levar essa informação, né, para a criança, para o adolescente, de modo a que passe a fazer sentido para eles, certo? Então, no dia a dia da escola, é possível incluir algumas ferramentas, como essa oficina culinária, para que a gente possa trabalhar esses conceitos de saúde e de alimentação saudável, certo? Claro que as pessoas, elas não se alimentam de nutrientes, né? Eu me alimento, vocês se alimentam de alimentos. E esse alimento, esse processo de alimentação, não é apenas um meio de nutrição, né? Então, eu não me alimento somente de nutrientes, né? Eu me alimento de vários aspectos que envolvem esse processo de alimentação. Tá? Então, não é só a fisiologia, eu como e aí aquele nutriente vai nutrir o meu corpo, mas ele está para além disso, né? A alimentação está ligado à nossa cultura, aos hábitos alimentares, né? Que variam muito de região para região do Brasil, né? Das cidades, e variam também até nas casas, né? Das pessoas, e a gente tem aquilo que a gente herda, né, de hábito alimentar dos nossos antepassados, como os nossos pais faziam a comida, como as nossas mães faziam a comida, né? Tá ligado também a alimentação com o aspecto do prazer em comer, né? Tem que ser um prato bonito, saboroso, colorido, né? Que chame atenção, que seja atrativo, né? A alimentação está ligada ao aspecto do prazer, né? É um prazer que o ser humano tem se alimentar. E também está ligado com o grupo, com a família, com o ato de se sentar para comer, para aquilo que simboliza para a gente o alimento, né? Muitas das vezes a gente, ao sentar à mesa em família, o alimento é uma forma, né, de um envolvimento, de uma união entre as pessoas da família. Então, vejam como todas essas dimensões, né, que envolvem a alimentação e a nutrição, né, é muito importante a gente ter em mente. E tudo isso vai nos ajudar a entender como levar esses conhecimentos de alimentação e nutrição para as pessoas, para as crianças que estão sob nossa responsabilidade. Entendendo tudo isso, pensando tudo isso, a gente pode buscar estratégias para que a gente possa criar uma linha de raciocínio para transmitir essa informação de modo a fazer sentido. Porque as oficinas culinárias, né, são um conjunto de estratégias para que eu promova a alimentação adequada e saudável. Por quê? Trabalha com o conceito de saúde, um conceito bem ampliado de saúde, porque envolve não só a saúde do corpo, mas também até o aspecto mental. Quando a gente está em grupo, quando a gente está em família se alimentando, quando a gente está preparando um alimento, envolve também um cuidado, né, a questão da saúde até mental, como uma terapia, para que a gente trabalhe as mãos, trabalhe os órgãos do sentido, pelo gosto, pelo aroma do alimento, a textura, tudo isso pode ser trabalhado, e isso pode gerar muito benefício, né, no processo de ensino-aprendizagem. Também tenho aqui uma valorização do ato de cozinhar, porque o cozinhar, com o passar do tempo, foi perdendo um pouco essa valorização,
porque eu posso comprar pronto, porque eu posso me alimentar fora do lar, né? A alimentação fora do lar é muito frequente hoje. Então, trazer, resgatar, né, esse ato de cozinhar, esse preparar o alimento, preparar em grupo, né, e depois degustar esse prato que a gente preparou, nos traz muita sensação de cuidado, né, de grupo, de prazer, de cultura, e tudo isso sendo trazendo para a gente também a questão do conforto, da alegria, né, em si alimentar, e do autocuidado também, tá? Pode também, né, nas oficinas culinárias, gerar autonomia, porque eu vou desenvolver informações na prática. Então, por exemplo, eu aprendi um conceito, por exemplo, de preparar um alimento, uma receita que tenha um aproveitamento integral dos alimentos, e aí o que eu vou fazer com isso? Esse aproveitamento integral dos alimentos, eu estou pensando de uma maneira global, porque eu não estou gerando um lixo que vai ser jogado fora, eu estou aproveitando o alimento, eu estou economizando, e isso gera, né, essa autonomia, né, de conseguir fazer na prática o alimento, de também trazer informações que possam ser aplicadas, né, num bem-estar maior, no meio ambiente, certo? Também amplia o conjunto de possibilidades, porque toda vez que a gente ensina uma receita para uma pessoa, para uma criança, a criatividade fica aflorada. E muitas das vezes é muito comum, se a gente fizer uma nova oficina, a pessoa volta falando assim, olha, você ensinou aquela receita de doce de casca de melancia, e aí eu achei muito gostoso, e quando eu fui chegar em casa fazer, eu achei legal eu colocar coco ralado, e ficou muito bom, ficou melhor ainda. Então isso mostra que cria um protagonismo, cria um conjunto de criatividade e possibilidades para que as pessoas tenham uma alimentação mais adequada, né? E que voltem, resgatem aqueles hábitos, né, de alimentação dos antepassados, procurem alimentos que muitas das vezes foram deixados de ser consumidos ao longo do tempo, que são, por exemplo, as punks, as plantas alimentícias não convencionais, muitas delas foram esquecidas, e que possuem também uma aplicabilidade bem ampla, né, em receitas e em pratos culinários para aumentar, né, a nossa diversificação e resgatar os nossos hábitos alimentares, né, anteriores, à nossa cozinha, a nossa culinária tradicional, né. Também, né, trabalha, como eu já disse, as dimensões sensoriais, né, que diz respeito aos órgãos do sentido, cor, aroma, sabor, né, as pessoas vão degustar, as crianças vão pegar o alimento, vão sentir o sabor, sentir o aroma das ervas, que são utilizadas ali como tempero, das especiarias, o gosto ácido de uma fruta, né, isso tudo gerando, né, todo um aspecto cognitivo também e simbólico da alimentação. E ao longo do tempo, principalmente a criança, ela vai entrando em contato com diversos tipos de alimentos, né, por meio dessas oficinas ou por meio do contato com isso, pode ser numa horta da escola, pode ser no incentivo dentro de classe em plantar alguma erva medicinal, por exemplo, algum tempero, e isso vai fazendo com que a criança, ao longo dos anos, na sua formação, vai sendo montado, né, aquele hábito alimentar dela que vai ficar mais diversificado, né, e isso é muito importante, né, quanto mais alimentos diferentes a criança vai tendo, vegetais, frutas diferentes, vai sendo exposto ao longo da vida dela, do crescimento da educação, mas ela vai ter facilidade com aquele alimento, em aceitar ele provavelmente futuramente, porque às vezes pode ser um alimento que é muito ácido, por exemplo, um limão, e
ela rejeita, porque é ácido, ou pode ser um alimento diferente, e criança, às vezes, rejeita um alimento que é diferente para eles, mas eles estão entrando em contato. Isso vai favorecer a diversidade alimentar dessa criança, ela vai conhecer, e conhecendo, no futuro, ela pode vir a quebrar essa barreira, que um alimento seja estranho para ela, diferente, uma coisa verde que ela não gosta, porque às vezes a criança fala que não gosta mesmo sem ter provado. E ela tendo contato, ela vai ganhando, né, um amplo repertório alimentar, né? Bom, a oficina culinária, então, é uma ferramenta, considerada uma ferramenta de educação alimentar e nutricional. Por quê? É dada uma informação para a criança, ou para o adolescente, para quem for o indivíduo que está fazendo ali aquela oficina, né, uma informação sobre, por exemplo, vamos fazer uma receita que tem bastante vegetais, e os vegetais são saudáveis, né? Essa informação é dada para a criança, mas ela não se perde, por quê? Com o desenvolver da receita, em misturar, em olhar o alimento, sentir o gosto, misturar para fazer o bolo, né, em provar depois, isso tudo vai começando a fazer sentido. E a informação passa a ser um conhecimento, e esse conhecimento vai possibilitar uma mudança desejada e necessária que a gente queira. Então, por exemplo, para crianças que têm sobrepeso, começar a trabalhar com ele em várias oficinas, esses alimentos, essa informação dos alimentos saudáveis passa a fazer sentido, né? E a criança desenvolve e começa a incorporar esses hábitos saudáveis gradativamente. Por isso a importância de, desde criança, trabalhar, né, esses conceitos de alimentação saudável. A escolha da temática, então, né? Como que eu posso escolher o tema que eu vou abordar na oficina culinária? Então, eu tenho que escolher dependendo do público-alvo. Pode ser crianças, adolescentes, vai depender do grau de conhecimento e do entendimento que aquela criança vai ter, do adolescente, pode ser um grupo de adultos, podem ser idosos. Então, isso é o primeiro passo que vocês precisam para definir, né? Eu preciso entender o que aquela criança consegue assimilar, né? Não pode ser um conteúdo muito extenso, não pode ser uma coisa que envolve muito do aspecto do aprendizado, porque ela ainda está no início, né? Tem que definir também o local, né? O local é importante. Se eu tenho na escola esse local, se é dentro de uma cozinha da escola, se é dentro, aqui uma foto do nosso laboratório, se é dentro do laboratório, ou se é um espaço, né, aberto, né? Um espaço onde tem a horta, por exemplo, né? Como é o caso que a gente trabalha. E a nossa proposta, né, para essa oficina. Qual seria a minha proposta? Eu quero trabalhar quais conteúdos? Eu quero trabalhar alimentação saudável, eu quero incentivar o consumo de vegetais e frutas, eu quero despertar os aspectos sensoriais dos alimentos, cor, sabor, aroma. O que eu quero com isso? O que eu estou buscando com a minha oficina? Eu quero trabalhar com eles o uso, por exemplo, em adultos, por exemplo, redução do uso de sódio, de sal, de cozinha. Como que eu posso trabalhar essa proposta com pessoas adultas? Ou até mesmo com crianças, adolescentes, diminuir o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados. Como que eu posso trabalhar essa proposta com adolescente? Então, começa desse pensamento, né, eu estabelecendo esses itens, começo a pensar como que vai ser o nosso planejamento, né? E aí, a escolha da ferramenta, né, a gente escolhe, hoje a gente vai falar de uma ferramenta que é a oficina culinária, ela é uma delas, uma das ferramentas, tá? Que vai atender vários grupos, né? Porque mesmo com crianças menores, a gente consegue fazer de uma forma mais simplificada, não vai, às vezes, preparar coisas muito elaboradas, às vezes são coisas mais simples, mas sempre buscando as informações baseadas no Guia Alimentar da População Brasileira, né, que a gente pode trabalhar as informações que está lá, e
adequar, né, a nossa ideia, né. Também tem que pensar quais são os meus objetivos, né? Eu quero trabalhar com eles a questão da horta e do uso de agrotóxicos. Eu quero trabalhar com eles os alimentos locais, regionais, né? A gente pode, aqui na nossa região, trabalhar, por exemplo, com as pessoas, com os adolescentes, ou até mesmo com os adultos, o marolo, que foi o caso de umas oficinas que nós fizemos. O marolo é um fruto da região, né? Então, nós trabalhamos com várias oficinas tentando levar essa temática do marolo, as diversas formas de preparar esse alimento, que é um alimento da nossa região, certo? Posso ter vários objetivos, né? E aí, para conseguir essa mudança que eu quero, né, claro, tenho que democratizar as informações, garantir ampliar a autonomia, né, pessoas façam parte ali com uma atitude de protagonista, ou seja, as pessoas que participam da oficina, elas têm que ser os protagonistas, eles é que vão preparar, não sou eu, certo? Não é quem vai conduzir a oficina, né? Não é o professor dentro da sala de aula que vai só preparar, eles têm que fazer parte desse processo, eles têm que ser protagonistas, né? Que aí sim a gente consegue fazer essa mudança, fazer com que aquela informação vire conhecimento e promova a mudança. Mas para isso a gente precisa de ações, estratégias, ferramentas inovadoras. E as oficinas culinárias trazem isso para a gente, né? Porque elas articulam a nutrição com o cotidiano da alimentação, né? Trata também do aspecto da saúde, né? Porque sempre quando a gente pensa em nutrição, a gente está pensando em saúde, e também vai dialogar com todas essas questões que nós falamos, né? Dos aspectos sociais, da cultura, do caderno de receitas da família, do que minha avó preparava, né? E todos os aspectos subjetivos do indivíduo, né? Como ele percebe o alimento, as cores, né? E nesse processo de interagir em grupo, né? E vai resgatar o prazer de alimentar-se em grupo, né? Em conjunto. E isso pode ser bem marcante para as crianças, né? Para os adolescentes dentro de sala de aula, se alimentar em conjunto, em preparar em conjunto também. As oficinas, então, sensibilizam, elas instrumentalizam, ou seja, elas vão dar ferramentas para que a pessoa possa depois fazer isso novamente em casa, com os pais, se for criança, com auxílio dos pais. É uma forma de ação, porque ela age, né? Não é uma coisa passiva, entre você passar uma informação e o aluno simplesmente receber, né? Então, ela tem uma ação. Ela tem o aspecto do cuidar, né, cuidar da saúde, eu me alimentando, eu vou cuidar de si mesmo, eu vou nutrir meu corpo, eu vou cozinhar o alimento, porque cozinhar é um hábito, né, é uma forma de se comunicar, né, a gente se comunica cozinhando, trabalhando o alimento, e isso tudo vai sendo um processo cíclico, que vai se retroalimentando durante as etapas, tá? Então, assim, bem prático agora, falando do planejamento da oficina, né? Primeiro, definindo quem vai ser o grupo que vocês irão trabalhar, né? Se vai ser a comunidade escolar, se vai ser qual turma, se vão ser os professores ou as merendeiras da escola também, pode ser feito um trabalho com eles, a gente faz também treinamento só com as merendeiras, ou só com as crianças, ou só com os professores. Então, a gente precisa definir quem é o nosso grupo. No caso de vocês, a maioria é professor, né? Então, provavelmente é dentro de sala de aula. Então, assim, a turma, né? Definir a turma, definir os objetivos e os temas que vão ser abordados, levantar os recursos que eu tenho, fazer a listagem dos gêneros, dos equipamentos, do utensílio, material de limpeza, todos esses itens, né, que a gente vai precisar para elaborar essa oficina. Definição também das estratégias pedagógicas, dinâmicas de grupo, ambientação, tempo. Esse planejamento é fundamental para que a gente chegue aos nossos objetivos. Eu vou mostrar para vocês algumas
algumas vivências que a gente teve para vocês pensarem, né, em como fazer isso. Seleção do receituário, textos, músicas, testar as receitas e padronizar, isso é muito importante, né, para que o prato ali que você vai fazer, a receita, dê certo, né, que isso é o fundamental, né, a gente vai fazer uma oficina culinária, todas as preparações têm que dar certo, né, gente, não pode não dar certo, né, então isso é fundamental, a receita tem que estar muito correta, tem que estar tudo muito certinho, tem que ser testado antes, né, para a gente garantir que as pessoas vão conseguir executar ali, com a tua ajuda, claro, né, adequadamente. Também eu tenho que avaliar, eu tenho que ter instrumentos de avaliação, para que ao final da oficina eu veja se foi realmente aprendido aquilo que foi passado, ou como que foi a aceitação das pessoas em relação àquela oficina, se eles gostaram, se eles têm sugestões, se eles querem mudar alguma coisa, né? Então, assim, muitas oficinas a gente coloca, assim, uma escala com essas carinhas, né? E pede para as crianças marcarem, fazer um círculo, ou fazer um X na carinha que mais gostou, que fala, que diz, não o que mais gostou, na carinha que mais representa o que a criança achou da oficina culinária. O que você achou da oficina? Marca a carinha da criança, porque pela escala hedônica facial, tá vendo a carinha desses bonequinhos, né? Mostra aqui que gostou muito e aqui que não gostou. E aqui no meio vai tendo aquela gradação. Então, eu tenho como avaliar também a minha oficina, né? E aí, eu tendo esse instrumento, eu já posso fazer a aquisição dos gêneros, fazer o pré-preparo também, né? Aquilo que eu vou já deixar pronto, descascado, lavado, de acordo com o tempo que você tem disponível, né? Então, algumas coisas a gente tem que deixar já pré-preparado, né? Então, aqui mostrando que muitas das receitas que a gente utiliza foram testadas várias vezes. Então, a gente vai para o laboratório, seleciona algumas receitas de livros de receitas, de receituários, né? De sites, e aí a gente não pega aquela receita simplesmente e executa, não. A gente tenta olhar todas as receitas, com um olhar crítico, para ver se não está faltando nenhuma informação, se não está faltando nenhum ingrediente, pesamos tudo, a receita, né, em gramas, em xícaras, em copo, unidade, tudo isso, e vamos fazer o preparo, e todo esse processo é bem legal, porque a gente trabalha com os alunos da nutrição, né, da Unifal, então os alunos, assim, se envolvem bastante, porque eles vão para o laboratório, para eles também é uma oficina participar desses projetos nossos de extensão, porque eles já vão aprendendo também, consolidando o que ele vê dentro de sala de aula, né, e aí o aluno nosso vai tendo essa nossa supervisão, a gente acerta a receita, e aí a gente pode levar essa receita para ser executada dentro de uma oficina culinária, em uma escola ou algum local onde dê para fazer, tá? Normalmente, a gente coloca em torno de 20 participantes, se for criança, 10, né, sendo que tem supervisão de adultos. Mas nem sempre é essa a realidade que a gente encontra. Às vezes a gente tem uma sala de aula com 30 crianças, né? Então, às vezes até mais, né? Não sei a realidade de vocês, né, como que é. Mas, claro, podendo fazer essa divisão de turma, é melhor, porque você precisa dar um suporte ali se for criança, né? Na escolha do prato também é muito importante ser alguma coisa que seja simples, que seja fácil de ser feita, se for crianças, né? Em pessoas que já têm mais experiência, como, por exemplo, a gente vai levar algumas receitas para as merendeiras da escola, elas já têm muito mais experiência. Então, aí a gente já pode levar uma receita um pouco mais elaborada, né? Se for adulto, ok? Normalmente a gente usa dinâmicas de grupo, né? Normalmente naquele primeiro momento de ambientação, né? Acolhida, a gente apresenta os participantes, né? Se for em sala de aula, que todo mundo já se conhece, pode já partir para
uma dinâmica de grupo, uma dinâmica de aquecimento, para poder fazer a introdução do tema, a vivência, que no caso aqui vai ser o preparo, né, e a degustação, e no final uma reflexão, um debate e uma avaliação, né. Sempre essa oficina tem que ser pensado tudo isso com antecedência, né, visto que a gente vai estar trabalhando com alimentos, né, a gente tem que comprar com antecedência, tem que preocupar com vários quesitos, né, de ter tudo pronto, né, e às vezes o tempo é o nosso direcionador ali, né, para que tudo dê certo dentro do horário previsto. Então, tem que ter todas essas etapas de planejamento, tudo já realizadas com antecedência, para que dê tudo certo, né? Mas é muito flexível, né? Isso pode, essas informações que a gente passa, ela pode modificá-la na hora, alguma coisa você tem que mudar, mas ela tem que ser factível, né? Ou seja, ela tem que ser viável de ser realizada. Não podemos prever coisas muito difíceis de ser feitas para os alunos, porque às vezes eles não vão conseguir executar a receita, tá? Então, por exemplo, até coloquei essa foto aqui, ó. Essa foi uma oficina que nós fizemos panquecas coloridas. Então, quer dizer, para criança, é um prato bem interessante, né, fazer panqueca colorida. Aqui a gente na massa colocou, nessa amarela, colocamos pedaços de cenoura, né, para bater junto com a massa no liquidificador. Também a vermelha a gente colocou pedaço de beterraba e na verde salsinha, tá? Então, assim, para executar esse prato aqui, ele tem um preparo longo, porque eu tenho que fazer a carne, né, ou o frango, para rechear, eu tenho que fazer as massas, eu tenho que fritar, eu tenho que colocar na frigideira cada disco desse, né, cada líquido, esperar, virar. Então, tem um tempo de preparo, né? Então, para crianças pequenas, né, isso tudo aqui já tem que estar mais ou menos preparados, para no máximo que elas forem fazer é ajudar a misturar no liquidificador, né, os ingredientes, aí você tira e depois você traz os discos já prontos. Então, normalmente a gente já pré-prepara os discos coloridos antes, as massas antes, né, e só na sala de aula faz a mistura ali dentro dos ingredientes da né, e já traz elas prontas, o recheio, ou o disco, para que os participantes da oficina, porque já são mais novos, né, não teria tempo para fazer, para eles montarem. Se for um público adulto, eles podem fazer todas as etapas do processo, tá? Então, sempre tem essa questão de ser flexível e adaptada, certo? Sempre a gente preocupa com a higienização, né, na hora de guardar os alimentos, lavar as mãos, né, na hora de tocar os alimentos, né, higienizar as mãos, as embalagens, ver prazo de validade, o armazenamento de todos esses itens, né, fazer o passo a passo de higienização das hortaliças, das frutas, legumes, né, com solução de hipoclorito, enxágue, deixar os 15 minutos e enxágue em água corrente obrigatório, né? Então, tudo isso é muito importante, isso não pode ser deixado para trás, isso aqui é fundamental. Então, todas as vezes, quando a gente vai começar uma oficina, a gente já deixa tudo já lavado, higienizado e sanitizado com cloro, tá? Porque aí a gente garante que a gente vai estar oferecendo para as pessoas ali um alimento seguro, certo? E como tornar essa oficina culinária mais interativa, mais interessante, mais interessante para que as crianças se envolvam mais ainda? A gente começou com esse projeto pensando na culinária, mas não simplesmente fazer uma oficina culinária, né? A minha ideia foi que a gente, além da oficina culinária, junto tivesse estratégias onde a criança ou adolescente pudesse brincar junto com aquela oficina culinária. Então, na maioria das vezes, a gente conta historinhas, explica de onde vem o nosso alimento, né? Da onde que vem isso, da onde que vem aquilo, da onde que vem o leite, da onde que vem a cenoura, né? E a gente trabalha numa escola aqui em Alfenas, né? Fazemos muitas oficinas lá, que é o CEMEI Pedro Cismar, que é do lado do campus 2 da Unifal,
né? É um CMEI da prefeitura, e a gente começou junto com um programa de extensão mais amplo, né? Nosso projeto faz parte o projeto NutriArte faz parte de um programa de extensão que trabalha hortas. Então, essa escola fez um contato para que nós fôssemos dar um apoio na horta. E nessa questão de dar o apoio à horta, começou-se um trabalho de também educação ambiental e soberania alimentar. Então, esse projeto vem desde 2017, né, que a gente vem executando lá, mas a gente trabalha em outras escolas também, e sempre integrando a questão da horta com a sala de aula, né? Então, tem a historinha, tem o nosso local de trabalho, que é a horta, que é a cozinha da escola, que é que é aquele espaço ali, né, onde as crianças sentam para comer, né, se reúnem. Então, a gente pode trabalhar, as crianças montarem um prato que ela considera saudável, a gente faz teatro de fantoches, a gente busca joguinho de acho-erro, quebra-cabeça, sempre com a temática de alimentos. Joguinho de bingo de alimentos, joguinho da memória de vegetais, né? Com o intuito da gente sempre ligar a questão do meio ambiente, do cuidar do alimento, com o preparar o alimento e com a saúde. Tudo isso interligado. E, assim, tem várias temáticas de oficina culinária, aqui alguns exemplos, tá? Nem todos eu já fiz, mas aqui para vocês começarem a pensar, né, que ideia que eu posso ter, né, assim que voltar ao presencial, a gente ter uma possibilidade de fazer uma coisa lúdica, uma estratégia interessante, modificar um pouco, né, fazer uma oficina culinária, eu posso trabalhar com várias temáticas. Por exemplo, eu posso fazer uma salada de repolho roxo com milho e talos de couve, e começa a contar a história. Nesse jardim havia umas borboletas, né, que era o milho, e os talos de couve são árvores, né, então são estratégias, né, oficina de criatividade, jogos na cozinha, as uvas verdes e as uvas roxas formando um jogo de bolinha de gude, né, para a criança brincar ali no prato, tomate, cenoura e a abobrinha para jogo da velha, fazer o jogo da velha e ir colocando tomatinho, pedacinho da cenoura e da abobrinha, a abobrinha fazendo a divisão ali do jogo da velha, e eu colocar uma criança com tomate, outro com a cenoura. São exemplos, tá, gente? Pode ser outros alimentos também. Oficina das fábulas, né? Espetinho de cachinhos dourados, por exemplo. Pegar um espetinho, né? Aí teria que ser crianças maiores, né? Que possa ter o espetinho, mas sem a ponta, né? Colocar abacaxi, mamão, carambola, que é tudo amarelo, e balinha amarela. Aí, se não puder colocar, se não quiser, né, por trabalhar uma questão de coisa mais saudável, usar somente as frutas mesmo, né? Espetinho de chapeuzinho vermelho, tudo que é vermelho. Aí não tem cereja, aqui, lógico, né? Cereja é uma coisa mais cara, pode ser a maçã, o morango, né? Ou só a maçã. Fazer um smoothie de frutas, né? Que é fruta batido com banana, né? Outras frutas com banana, suco com banana e com aveia. Você fala que é uma poção mágica e utiliza essa questão dos personagens, cachinhos dourados, chapeuzinho vermelho, o suco de couve com limão é o suco do Hulk, o espetinho do chapeuzinho vermelho, né? Utilizando essa questão das cores com os personagens e incluindo alimentos e frutas, vegetais, né? Diversificando ali a alimentação, né? E a oficina para os adolescentes, por exemplo, oficina de lanches saudáveis, de sucos energéticos, né? Visando também melhorar a alimentação desse grupo, que é um grupo que precisa bastante, né, gente? Os adolescentes estão hoje com um hábito alimentar um pouco complicado, né? A gente batalha muito nessa questão, porque o consumo de ultraprocessados pelos adolescentes
é absurdo, e aí a gente vê que fruta, vegetal, eles estão cada vez mais deixando de comer, né? Por serem difíceis, porque tem que descascar, porque eu tenho que cortar. Então, trabalhar o adolescente também é muito importante, mas uma oficina voltada para as necessidades deles, né? Para o que eles querem. Aqui algumas situações, alguns casos, então, né? Uns cases de sucesso que a gente oficinas que nós fizemos, que deu certo, né, que eu acho que o mais legal é trazer aqui para vocês essas experiências que a gente tem, que deu certo, né, de como a gente consegue levar essa educação nutricional, alimentar e nutricional para a criança, né, por exemplo, aqui uma oficina de adolescentes, né, crianças, pode ser uma oficina de férias, né, com dinâmica, teatro, brincadeira, rótulo, né, rotulagem de alimentos, preparo e degustação, livro de receitas, né? Trazer a criança, né? Colocar a criança para desenhar ali no pratinho qual que seria o prato dela, ou o prato que ela acharia ideal, né? Depois que você explicou que seria uma alimentação ideal, ela escreveu o prato dela e depois o prato dela como deveria ser feito, né? Como deveria ser o prato dela transformado num prato saudável, né? Então, essas atividades de antes e depois, atividades lúdicas, de brincadeiras, né? Tudo isso é um caminho, né? A gente vai caminhando para transformar. Sempre com interação, com protagonismo da criança, com participação de todas as crianças têm que participar ali, né? Nesse processo, né? Aqui algumas fotos lá da escola, onde a gente faz bastante trabalho lá com eles, no CEMEI, né, da diretora Marília, então até agradeço, aproveito aqui o momento para agradecer demais a Marília, porque a nossa parceria é de um bom tempo, a gente consegue fazer um trabalho bem legal lá, muito por conta da Marília e da escola, assim, e dos professores também serem muito abertos, né, a gente poder ajudá-los, né. Então, assim, aqui os alunos, né, as alunas pedindo para as crianças ajudarem a fazer o suco de couve com limão. Então, sempre tem essas estratégias. Às vezes, a gente vai lá para a horta mesmo, né? Faz uma torta de talos, utilizando talos de beterraba, de couve, bastante vegetal, né? E mostra para eles que é possível comer, né? Saudável e gostoso, né? E saboroso. Isso é o mais importante. As crianças também são envolvidas lá na horta, né, juntamente com os alunos do projeto de extensão, que fazem esse trabalho maravilhoso lá de ajudar, de cuidar, né, dessa horta. O projeto teve muitas transformações ao longo do tempo, não é fácil você manter uma horta funcionante, né, então teve momentos que tinha uma produção alta e depois a gente caía a produção, aí a gente voltava, e esse processo todo é um processo de construção ao longo do tempo, tá? Então, assim, para a gente ter uma horta na escola, e ter essa horta funcionando, sistema sem agrotóxicos, é bem difícil, exige muito das pessoas para o manejo dessa horta, né? Mas as crianças são os maiores beneficiados, e a comunidade do entorno também, porque muitos dos vegetais eram deixados na porta, né, no horário da saída, eram deixados na saída da escola, e os pais poderiam pegar e levar para casa o quanto precisassem, né? Então, a horta também era da comunidade, né? Era aberta à comunidade, então, uma horta comunitária. E as crianças também participavam de tudo, né? Tanto do cultivo, em ajudar a aguar as plantas, né? Em fazer a manutenção ali com todo o cuidado, junto com os professores, mas também participavam da elaboração dos pratos e também da degustação deles, né? Então, ali era um alimento orgânico e as pessoas começaram acesso a esse alimento sabendo que ele era orgânico, né, e tudo isso era explicado para a comunidade do entorno.
Aqui a gente fez um muffin integral de banana, que nada mais é que um bolinho de banana, a massa era batida no liquidificador, né, os líquidos, e depois misturada, e as crianças ajudando, né, na hora de bater no liquidificador, na hora de misturar na massa, sempre com o auxílio aqui dos nossos alunos, né, na hora de porcionar esses bolinhos, né. Aqui é um teatro de fantoches, mostrando também aqui numa outra creche, onde a gente tem um outro projeto de extensão da professora Daniela, que é o Crescendo e Brincando, eu também faço parte desse projeto, então às vezes a gente utiliza teatro de fantoches, né, e conta uma historinha temática, né, sobre a tomatinho vermelho, então sempre incluindo assim um vegetal, alguma coisa como personagem, né? E sempre as crianças assim adoram essas histórias, e isso começa a fazer parte, né? Aqui as nossas alunas também, né? Que sem elas, eles todos, né? A gente não consegue fazer nada, né? São o nosso motivo da gente estar aqui na Unifal, são os nossos alunos. Então, eles aqui todos fantasiados aqui, né, de vegetais da horta, né, cenoura, o tomate, aí a gente pôs uma bolacha recheada aqui, né, que sempre é o personagem que a gente vai trabalhar o aspecto da alimentação, evitar os ultraprocessados, né, mas sempre os vegetais aqui junto, incentivando. Então, aqui é no CEMEI Pedro Paulo, e aqui é na creche Cíntia Maria também, que a gente tem um trabalho bem legal também lá, já há um bom tempo, trabalhando educação alimentar e nutricional de forma lúdica, né? Aqui foi uma oficina que nós fizemos, né? A gente iniciou a oficina, né, com as crianças cantando a música para lavar as mãos, né? Aí daqui elas saíram, foram no banheiro junto com os professores, lavaram as mãos, aí a gente explicou depois disso, né, que a mão era importante estar limpa para poder trabalhar com os alimentos, para fazer a alimentação ali na oficina. Depois a gente começa a contar uma historinha, né, a historinha da borboleta colorida, e começa com... na verdade, a gente começa falando de uma lagarta, que é uma lagarta que ela comia muita verdura, e com isso ela foi se transformando numa borboleta. Então a gente vai dando os pedaços de fruta, né, conforme vai contando a história. Então, primeiro das bananas, eu conto mais um pedacinho da história, depois a uva, que pode ser um tomate, pode ser qualquer outro alimento aqui redondo, uma outra fruta. Aí a gente vai contando mais um pedaço da história, aí essa lagarta, ela ficou quietinha, e quando vê, ela se transformou em borboleta, né? Aí a gente dá a laranja, né, cortada assim, nesse sentido, de forma que ela possa se abrir e virar uma borboleta. Então, assim, foi uma história que a gente inventou, né, e criamos a história e fomos conduzindo a história enquanto a criança vai montando o seu prato e fazendo com que aquela oficina ali seja lúdica. No final, aí, eles junto com sempre os monitores, né, os nossos alunos, os bolsistas de extensão, né, vai junto com eles, auxiliando, né, dando as frutas já cortadas, higienizadas, ajudando, auxiliando. Então, a gente tem que ter aqui uma equipe, pelo menos uns 6 alunos, né, trabalhando junto com a gente ali numa sala de 20 alunos, para conseguir conduzir essa oficina, né, dessa forma. Também, né, fizemos uma oficina de Páscoa, né, então primeiro começou com brincadeiras, né, de certo ou errado, eles tinham que colar aqui, ó, o que era certo, o que era errado, sobre hábitos alimentares, né, comer verduras e frutas, tá certo ou errado? Aí quem respondia tinha que ir lá pegar o cartãozinho e colocar no lado certo, né? Tudo isso é brincadeiras que os próprios alunos vão montando nas disciplinas do curso, né? Ou até mesmo dentro do projeto de extensão, eles criam essas brincadeiras, né? E depois que eles brincam um pouco e a gente organiza tudo dentro da
da sala de aula, né, eles vão fazer o preparo, né, então lavam as mãos e começa um teatro, né, que a gente pediu para 2 alunas, uma fantasiar de coelho e outra fantasiar de cenoura, né, e aí vamos contando uma história, tudo em época de Páscoa, né, que a cenoura é muito boa para a saúde, a gente vai pegando esses conceitos, né, incluindo os vegetais, né, como benéficos, como saudáveis, e vamos partindo para o preparo, né, então ali no liquidificador a gente mistura, vai chamando as crianças para colocar cada ingrediente, quem quer pegar o ovo? Aí a gente quebra, dá na mão deles, eles colocam, aí vem o outro, faz até fila, né, de criança querendo participar, e todos eles vão interagindo, né, aí eles vão colorir também, a gente leva o coelhinho, eles colorem o coelhinho, e aí enquanto isso vai assando os bolinhos e a gente coloca depois dentro do coelhinho e entrega, né, para as crianças e para os pais, a receita, né, então sempre que a gente faz alguma preparação, né, sempre voltado para incluir os vegetais e trazer também as crianças para o lúdico, para brincadeira, colorir, colar, cortar, né, aqui as nossas alunas, né, que vão fazer o teatro junto com a gente, aqui dá para ver a alegria das crianças, né, de preparar, né, não sei quem está mais alegre aqui, que são as crianças, que são os alunos, né, porque não tem oficina em que a gente volte de lá triste, a gente volta cansado, mas feliz pra caramba, né, porque é sempre uma alegria estar junto com as crianças, junto com o nosso público, né. A receita sempre é levada para os pais, né, então essas receitas, como eu disse, todas testadas no laboratório, tudo muito certinho, a gente confere muito, porque Deus me livre, né, uma receita que dá errado aí, quem aí não fez uma receita que deu errado, né, e você fala assim, ai, nossa, tem que jogar fora essa receita, né, isso nunca pode acontecer, né, a nossa receita sempre tem que dar certo, porque essa mãe, esse pai, ele tem que chegar lá em casa e querer fazer essa receita, né, e querer incluir receitas saudáveis, né, aí termina com brincadeira também, aqui também mostrando eles colorindo, né, um tomate tomando banho, né, eu acho assim, que isso é fantástico, porque a gente intercala atividade onde eles brincam, tem toda aquela brincadeira de pular, tem amarelinha de frutas, a gente cola, eu acho que eu até trouxe uma foto aqui, cola as frutas no chão no formato de amarelinha, e eles vão pulando, né, tem essa atividade, e aí no horário que seria o horário do lanche, eles param para fazer aquela oficina culinária ali, a preparar o lanche, aí depois do lanche eles vão colorir, né, que aí vão descansar um pouco e depois volta a brincar, né, então a satisfação das crianças é muito legal, porque sempre uma atividade diferente é interessante para eles, né. Uma outra oficina que nós fizemos foi de culinária de Natal, né, então a gente pensou o que a gente ia trabalhar como Natal, né, para sair um pouco da questão do consumo, né, de presentes do Natal, a gente queria trazer a questão da nutrição para o Natal. E aí a gente pensou, como que nós vamos fazer, né? Vamos pensar numa história onde a gente possa pegar aquilo que tem na horta da escola e trazer para dentro da sala de aula, como se os vegetais criassem vida, né? Da mesma forma que a gente fez no teatro e as alunas fantasiaram de vegetais. Aí aqui a gente fez uma montagem de uma árvore de Natal, só que de alface, né? Então a gente conta a historinha que o alface queria se virar uma árvore de Natal, que aí ele chamou a cenoura e o tomatinho também quis ajudar, e aí a gente vai ajudando, assim, a criança a montar uma árvore de Natal, né? E aí vai incentivando o consumo dos vegetais, né? Então, assim, ao final, né, fica muito bonito o prato, todos eles comem tudo, gente, sabe? Eu acho que até aqueles que não gostavam passa a comer também, porque fica muito divertido, né? Ao final a gente faz uma brincadeira, aí ao invés de fazer batatinha quente, a gente põe bananinha quente, ou o nome de uma outra fruta, né? Sempre com a temática disso, para incentivar, aqui mostrando, né, a forma como que os nossos alunos vão dando suporte, ó, sentam junto, aqui a Giovana, a Beatriz, sentam junto com os alunos,
com as crianças, dando suporte. Aqui os alimentos vão todo dentro de recipiente com tampa, né, que a gente tira a tampa só na hora mesmo que vai fazer, fica refrigerado na escola, a gente lava tudo, corta, já deixa tudo mais ou menos começado. Esse é o nosso pré-preparo, para que lá dentro da sala de aula a gente consiga, né, contar a história e fazer com que termine na hora certa, né, porque é importante terminar na hora certa, porque a criança tem o tempo de atenção, né. E eles se divertem demais, né, e ficam muito assim, quietinhos aqui, ó, participando, mas fazendo atividade, brincando, sorrindo, né, e fica muito bonito no final o prato deles mesmo. Então, a gente incentiva eles a apreciarem a beleza do alimento, né, o sabor natural do alimento, né. Aqui uma outra oficina, né, já com um público diferente, foram com os nossos calouros aqui, né, foi de 2000 pessoal que entrou em 2019, se não me engano, né, para eles conhecerem o curso de nutrição, então a gente trouxe para o laboratório. Aqui é um outro grupo de adolescentes, né, dos desbravadores, que foram para o laboratório também, a gente fez uma atividade de alimentação saudável, eles prepararam vários pratos saudáveis lá no laboratório, fizeram as panquecas coloridas, que os nossos alunos... Os pratos ficam bem bonitos, a gente preza por isso, né, receitas que fiquem saborosas, receitas que fiquem bonitas de ser vista, né, porque isso é o essencial. Eu falo sempre para os alunos, tem que sair daqui muito gostoso, enquanto a receita não estiver boa, a gente não leva para a oficina de jeito nenhum. Vocês têm que estar sabendo todo o processo, porque lá na hora vocês não podem nem pensar em dar errado, né, o bolo tem que dar certo, tem que dar tudo certo, né, porque a expectativa ali das crianças, do público, é muito importante ser atendida, né, e às vezes a gente faz oficinas com os adolescentes, né, incentivando o uso de sal de ervas, substituindo parte do sal por temperos, né, secos, desidratados, a gente pode bater tudo isso no liquidificador, meia xícara de sal, meia xícara de manjericão seco, meia xícara de orégano seco, meia xícara de alecrim seco, meia xícara de salsinha, pega tudo isso aí, mistura, bate no liquidificador e utiliza como se fosse na mesma quantidade que fosse usar de sal, ou seja, você vai ter uma redução considerável da quantidade de sal que você vai comer fazendo sal de ervas, e se for, por exemplo, um idoso, se for um adulto, né, que precisa controlar a hipertensão, né, ainda está tendo benefício ali das ervas, que são também importantes como antioxidantes na nossa alimentação. Então, a gente trabalha até esses conceitos com os adolescentes, para eles já desde cedo pensarem, né, em reduzir o consumo de sal, que a gente sabe que é muito alto, né, as pessoas consomem mais sal do que deveriam, né, mais açúcar do que deveriam, né, e também preparações fáceis, com frutas, para ter em casa, tempero caseiro, né, trabalhamos também a questão de preço e saudabilidade, né, a questão calórica, né, de um sorvete com a fruta, né, uma dúzia de bananas e o preço, né, nem sei se esse preço está atualizado, tá, gente, eu acho que nem sei se está isso mais, eu acho que não está, não, mas o importante aqui é que sempre vai estar diferente mesmo o preço, né, bem diferente, né, você comprar uma fruta, você compra em muito mais quantidade do que um sorvete, né, e consegue fazer preparações com banana, sorvete de banana, cookie de banana, né, e são maravilhosos e até menos calóricos. Então, trabalhando esses conceitos com os adolescentes, com as crianças, a gente consegue incluir, né, na ideia deles que é possível fazer trocas inteligentes, que é possível fazer substituições mais saudáveis. Depende do quê? Da informação que é dada para ele passa a fazer sentido. E ele consiga em casa fazer um suco de laranja gostoso, misturar um hortelã, misturar outras frutas, saber e ter essa vivência na culinária, né? E sempre ao final tem um momento, né, onde a gente reúne, discute as receitas, o que gostou, o que não gostou, né? Nas escolas a gente faz brincadeira, sai ao ar livre, né? Então é isso, a extensão, né, para nós na Unifal,
principalmente na faculdade de nutrição, é uma tônica que é de todos os professores. Todos eles são muito envolvidos com extensão, que é o que faz o nosso coração bater, né? Eu acho que a extensão é isso, é levar a nutrição para as pessoas, é levar a nutrição para as escolas, para as comunidades. Então, assim, eu sou fã da extensão, eu faço extensão e defendo essa bandeira da extensão, tá? E a minha mensagem para vocês, né, desembale menos, né, descasque e cozinhe mais, porque cozinhar é uma terapia, é bom, a gente se alimenta muito melhor, e a gente desenvolve, né, dentro da escola ou dentro da sala de aula, um momento com as crianças, com os adolescentes, muito enriquecedor e muito motivador. E a gente precisa de escolas assim, né, escolas motivadoras, que façam as crianças, os professores se sentirem cada vez mais felizes de passar por essa escola, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, né? Só mostrar mais uns joguinhos que a gente tem aqui, ó, jogo de memória de frutas que nós estamos fazendo. Nós temos as mídias sociais, tá? A gente tem tanto o Instagram quanto o Facebook e o YouTube. O Facebook aqui é mais do CEMEI, a gente não tem o Facebook do Nutrir Arte, não, do nosso projeto. Mas Instagram, quem quiser seguir a gente, tá aqui, ó, Projeto Nutrir Arte, tá? Tudo juntinho. Sigam a gente lá no Instagram, no YouTube também a gente tem alguns vídeos de preparo de receitas, essas duas mídias começaram no ano passado, com a questão da pandemia, para a gente trabalhar esses conteúdos, e tá a todo vapor. Agora, todo mês a gente coloca os alimentos da safra, né, são os vegetais que estão melhores de ser adquiridos agora, porque estão em plena safra, estão mais baratos, estão mais no potencial nutritivo deles, de qualidade. Então, a gente sempre põe os alimentos para instruir as pessoas, né, como se alimentar melhor e gastando menos, e também colocamos receitas, tá? Então, para quem se interessa em seguir a gente, pode seguir, vai ser um prazer ver vocês lá, né, nessas mídias, né, e falar também que a gente está elaborando um e-book, né, não deu tempo ainda de finalizar, mas eu acredito que daqui uns 15 dias a gente esteja com ele pronto, e aí eu me comprometo a passar esse e-book que tem todos esses jogos, mais informações, várias receitas, todas testadas, que eu faço questão de me comprometer a enviar para vocês aí de Campos Gerais, por meio do e-mail que vocês cadastraram no sistema, eu acho que o professor Bruno deve ter. Então, é importante a gente não se esquecer que a alimentação é fundamental, isso ninguém tem dúvida, né? Eu tenho cada dia mais certeza que a gente não pode esquecer nem um minuto da nossa alimentação, né? E é importante em todas as faixas etárias. E as oficinas culinárias é uma estratégia, ela sendo lúdica, ela vai com certeza atingir todas as faixas etárias. Até com os idosos a gente faz brincadeiras também, tá? Com o adulto, sempre tem brincadeiras, sempre tem alguma coisa lúdico para ficar mais legal ainda, né? E isso vai fixando a informação. E a gente consegue trazer, né, bons hábitos alimentares para serem discutidos em todos os conteúdos didáticos da escola, né? Então, numa aula de português, numa aula de matemática, sempre a gente pode incluir bons hábitos alimentares nos nossos conteúdos, né, utilizando os alimentos como modelo, né, e eu queria agradecer, né, aos alunos do projeto, aos professores e técnicos, né, que fazem parte desse projeto, né, o professor Breno, coordenador do programa, e a Marisa, e também a todos os alunos, né, que ajudam a gente a fazer essas receitas maravilhosas, essas fotos lindas, né, eles que são os atores principais desse projeto, tá bom? Então, era isso. Muito obrigada para vocês. Agora, deixo aberto para perguntas ou para alguma sugestão. Estamos aí à disposição. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui.
Alguém tem alguma pergunta? Se você quiser colocar Bom, algumas pessoas aqui estão comentando. Alguém, a Rosângela queria falar. Pode falar. É Rosângela? Ou o Silmar? Pode abrir o microfone, a câmera. Eu não sei se é Silmar ou se é Rosângela que levantou a mão. Obrigada, pessoal. Estou procurando aqui quem foi, mas eu não estou achando também, Flávia. Então, tem uma mãozinha aqui, eu não sei se é Rosângela ou se é Silmar. Eu agradeço a vocês, se vocês puderem responder, né, a avaliação da aula lá no link, o nosso aluno Igor colocou o link para vocês, né, eu espero que vocês tenham, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma contribuição, porque eu acredito que vocês devem ter pensado, né, numa estratégia para levar a educação nutricional, né, para alimentar nutricional para a escola de vocês. Não sei se alguém tinha pensado em fazer uma oficina culinária, ou já fez, tem a experiência que quer contar para nós também. Raquel, levantou a mão? Oi, Helena, desculpa, foi Helena. Eu gostaria de saber de você, como eu não gosto de arroz, eu odeio arroz, eu adoro macarrão, o que está podendo substituir o arroz? Porque o feijão mesmo, eu como assim, uma vez por cada 15 dias, uma vez por mês. Sei. Eu gosto muito, adoro salada. Uhum. Eu sou chamada até de esses bichinhos que gostam muito de... Sei como é que é. Então, eu gostaria de saber. Então, ao invés normalmente a gente substitui o arroz ou por algum tubérculo, né, batata ou mandioca, né, uma porção desses tubérculos que vão ter amido também, né, porque o arroz é fonte de amido. E também, ou macarrão, ou uma porção de angu também, tem pessoas que gostam, né, são substitutos para a porção de carboidrato, né, e assim, agora, o feijão seria uma outra leguminosa para você substituir, né, para ficar parecido, mas tem pessoas que realmente não gostam de feijão, né, então aí tem que atentar à questão do ferro, né, ter a porção de carne ou alguma outra fonte de vegetal verde escuro que vai contribuir com a porção de ferro, né, com o teor de ferro da dieta, né, porque o feijão ajuda bastante, né, o feijão, o arroz, a combinação do arroz com feijão é uma combinação muito boa, né, de equilíbrio ali da proteína. Até que o feijão ainda, assim, de vez em quando, mas sim, o arroz eu não gosto mesmo. Então, a senhora pode substituir por esses outros alimentos que eu falei. Então, eu sou obesa, para falar a verdade. Eu tento muito fazer regime, mas eu não consigo. É difícil, né? Mas é difícil às vezes tirar as coisas gostosas, né? São saborosas, né? Mas tudo é possível, desde que a gente mude um pouquinho a cada dia, vai incluindo hábitos saudáveis, comendo mais alimentos menos calóricos, né? Isso vai ajudando demais, né? E dentro das oficinas, a gente trabalha isso com as crianças, sabe, Helena? Para que a gente possa, desde pequeno, eles já irem conhecendo os alimentos. Se eles conhecerem, eles vão saber, né, como evitar problemas, né, decorrentes de sobrepeso e obesidade, né. Mas alguém levantou a mão aí, Marcela? Obrigada. Nada. Flávia, então, Oi, Marcela, tudo bem? Eu mencionei nas outras aulas, eu acho que quanto mais cedo começar, igual você falou,
É mais fácil, porque depois, quando a gente for mais velho, fica mais difícil, né? Sim, bem mais. E o Cleverson colocou aqui, ó, gostei muito da aula, Uhum, mostrar na prática, assim, faz muito sentido. faz Acho muito que todos sentido. estão ansiosos pelo Natal. A prática para a gente é o que muitas vezes faz muito mais sentido. Às Sim, vezes jogam tantas teorias na gente, que a gente faz curso, né? sim, Ainda mais agora com essa pandemia, faz bastante curso, joga tanta teoria, e aí a prática, às vezes a gente aprende mais, sim. É né? mais, é mais assim, a gente consolida, né? Da mesma forma que lá na oficina a gente vai levar o conhecimento para o aluno fazer sentido para ele preparar aquele prato, aquilo passa a fazer sentido, para a gente também, quando a gente faz o curso e vê a aplicação E, daquele conhecimento, fica mais fácil. E eu assim, fiz, vocês não precisam estar no presencial para fazer essas ações com oficina culinária. Vocês podem fazer alguma coisa em casa mesmo. Porque eu não sei, vocês devem ter que estar fazendo atividade com os alunos, não estão? sim, Então, vocês podem tentar fazer alguma coisa, né? Filmar alguma coisa, vocês montando um prato, contando uma história. Tudo isso vai incentivar a criança a ter um olhar para o alimento vegetal, para as frutas, para as verduras, que é o que a gente mais incentiva para eles, né? isso mesmo. Eu estava com uma turminha de 2 anos e meio, 3 anos, que é uma fase, às vezes, difícil, que não gosta muito de fruta. Uhum, Alguns gostam, outros não. isso. E eu trabalhei, né, alimentação saudável, fiz com as crianças, sabe? Depois a gente fez a salada de frutas Olha que legal. com eles lá no CESEI, e, sabe, na sala, foi muito legal. Aí eu coloquei um pouquinho de leite condensado, só para dar um saborzinho, mas só um pouquinho. Você pode Mas colocar o suco de laranja, né? Também. coloquei laranja, banana, mamão, sabe? Foi muito gostoso. Depois desse dia, nós percebemos, eu e a outra moça que trabalhava comigo, que eles passaram a comer melhor a fruta, Olha, Marcela, que legal. É sabe? isso Na hora mesmo. da frutinha. Então, foi muito bom. Flávia, muito obrigada e parabéns Imagina. pela aula, viu? Foi ótimo. Que bom que vocês gostaram. Obrigada, viu, Vanilda? Vanilda falou aqui, ó, gostei das informações por ampliar nossas possibilidades de trabalho com os alimentos. Isso nos dará oportunidade para estimular a formação de comportamentos e habilidades culinárias. Obrigada. É isso mesmo, Vanilda. A gente dá ideias para vocês, né? E vocês agora vão começar a pensar, né? Toda vez que vocês forem para a cozinha, vocês vão começar a lembrar das historinhas que eu contei, da lagarta que comia vegetal. E olha, eu falo para vocês, gente, muitas das histórias a gente vai assim, na reunião com os alunos, um criando um pedaço, outro cria outro, e aí vira aquela história que as crianças adoram. Então, quem não gosta de historinha, né? Então, as crianças são muito ávidas por coisas novas, coisas interessantes, brincadeiras. Então, a gente tem que utilizar esse recurso para falar de nutrição, né? E para falar de saúde. Flávia, a Vanilda, essa que escreveu aí agora, ela é ótima para contar história. Ah, então ótimo Ela, isso. sabe, ela inventa assim, sabe? Ela é ótima. Uma vez ela contou para gente lá no CESEI, da cesta da Dona Maricota, acho que era isso Ai, mesmo. Uma coisa que assim, legal. sabe? Ela é ótima, ela conta a história super bem, viu? Então, Vanilda, aí, olha, agora você já vai pensar umas histórias legais para contar para as crianças, depois você vai me contar, hein, como é que foi. Eu quero saber, viu, gente? E olha, essa questão do e-book, ele já está quase pronto, ele está passando só por uma revisão na biblioteca, né? E assim que ele sair, ele tá com umas 20 receitas, sabe? Eu acho que até mais. Todas as receitas são testadas, e aí eu me comprometo a mandar para vocês. Vocês deixaram e-mail lá, né? O professor Bruno deve ter o contato de vocês, né? Na hora de vocês fazerem o cadastro. E aí eu envio para vocês, né? A Micaela falou aqui, Micaela Goulart, a alimentação deve ser um momento prazeroso para todos. Dar preferência por alimentos saudáveis é a melhor opção. O preparo dos alimentos e de receitas é algo que traz interesse e desenvolve autonomia. Isso mesmo. Gostei bastante da aula. Que bom, Micaela. Obrigada. A gente prepara com muito amor mesmo e carinho.
Aproveitar as receitas para incentivar a criança a criar suas próprias histórias. A Vanilda falou. Isso aí, Vanilda. Já me falaram que você é boa para contar história. O Cleverson falou assim, gostei muito da aula, mostrar a prática assim faz muito sentido. Acho que todos estão ansiosos pelo Natal. Isso mesmo. A gente usa essas datas temáticas para criatividade, mas você pode pensar em outras, Cleverson. Alguma outra data, sei lá, 7 de setembro, trabalhar com alimentos verde e amarelo, né, para incentivar. Então, assim, é o que me veio agora, mas a criatividade é muito bom, gente. E a gente, como professor, a gente tem que estar sempre buscando essa fonte da criatividade. Se a gente tiver sempre criatividade, nunca vai ser monótono, né? Nunca vai ser parada, sempre vai ser uma aula divertida, né? Sempre a gente vai fazer com que as crianças se divirtam brincando, né? E eles precisam disso, né? Tem mais alguma pergunta? Quem quiser colocar pergunta ou levantar a mão, pode ficar à vontade. Pode abrir a câmera também. Tudo certo? Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, eu fico à disposição de vocês, tá? Para vocês, se quiserem mandar um e-mail para mim, tá? Eu vou... Tem meu nome, Flávia Della Lutti, lá no site da Unifal, na nutrição. É só vocês pegarem meu e-mail, flávia@unifal-mg, traço no meio da linha. Unifal, traço no meio da linha, mg.edu.br. Pode mandar e-mail que eu respondo para vocês, sim. Tá bom? Eu queria agradecer, né? E só lembrar para vocês responderem lá o formulário que o Igor colocou aí no chat para vocês. Tá bom? Então a gente encerra por aqui. Um grande abraço. Beijo, fiquem bem aí, se cuidem, tá? Até mais. Obrigada. Muito obrigada, Flávia. Obrigada, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, gente. Até mais. Até Tchau, mais. Lucimara. Obrigada.